cheia, né? Amém? Glória a Deus, né? Que Deus possa a cada dia derramar as bênçãos dele sobre a nossa igreja aqui em Osasco, multiplicando não só as vidas aqui, mas multiplicando também o poder dele no nosso meio. Esses dias eu compartilhei com a liderança da igreja, né? Uma coisa que faz a gente permanecer na igreja. São duas coisas, na verdade, né? Dois fatores fazem com que a gente permaneça na igreja. Primeiro fator, que faz com que a gente permaneça mesmo quando a gente vem e a gente experimenta isso, a gente continua firme, é o poder de Deus. Quando a gente entra aqui na igreja e a gente sente que o poder de Deus está aqui, que a presença de Deus está aqui, e a gente sente aquele ambiente espiritual, a atmosfera preparada para que o milagre aconteça, para que as nossas vidas sejam transformadas, a gente tem vontade de voltar, não é isso? Então a gente tem o desejo de estar na casa do Senhor, porque nós estamos experimentando o poder de Deus. Outro fator que faz com que a gente permaneça na casa do Senhor, na comunhão dos santos, é a própria comunhão. Quando nós vimos aqui para a casa do Senhor e a gente experimenta o abraço aconchegante dos irmãos, a gente experimenta o nosso coração próximo do coração do outro irmão, isso faz com que a gente experimente esse vínculo inquebrável que o Espírito Santo que promove no nosso meio, fazendo com que a gente permaneça firme na casa do Senhor, e a gente tem vontade de vir à casa do Senhor, e a gente tem o desejo de vir, e dá saudade quando a gente não vem, não é verdade? Quando a gente fica uma semana ali, aconteceu algum imprevisto e a gente não consegue vir à casa do Senhor, acontece que a gente fica ali com o coração apertado, porque a gente quer estar na casa do Senhor, a gente deseja estar na casa do Senhor, porque a gente quer experimentar a comunhão dos irmãos. Isso é maravilhoso, queridos. Esta é a igreja do Senhor. E é por isso que é tão importante nós promovermos a acolhida aqui no nosso meio. É tão importante a gente olhar nos olhos uns dos outros. Agora que a gente está voltando aí a usar máscara e tal, né? Então a gente não consegue ver o sorriso do outro irmão, mas a gente consegue olhar nos olhos. E a gente consegue sorrir com os olhos, né? A gente consegue acolher as pessoas com os olhos. Isso é muito importante, gente. Na casa do Senhor, nós precisamos acolher uns aos outros. Assim nós vamos nos sentir acolhidos e o reino de Deus vai ser engrandecido. Amém? Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração já há algumas semanas. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Nós vamos ver que no capítulo 13, Jesus conta algumas parábolas acerca do reino de Deus. E é interessante que Jesus ele conta algumas faces do reino de Deus. Ele não dá as coisas explicadinhas assim, passo a passo, com detalhes. Ele conta parábola, e a parábola ela é uma história que talvez seja inventada, talvez não, mas ela tem um sentido ali, um significado, e ela quer trazer uma simbologia para a gente, né? A maioria das parábolas que Jesus contava tinha a ver com o contexto das pessoas a quem ele estava se dirigindo. Então Jesus olha para os seus discípulos, olha para aquelas pessoas que estavam seguindo a ele, e ele conta algumas coisas acerca do reino de Deus. Ele vai falar assim: o reino de Deus é semelhante, é como se fosse, é parecido, é uma analogia, é uma explicação que vai contar uma face do reino de Deus, uma pequena demonstração do que é o reino de Deus. E ele fala que o reino de Deus, no início do capítulo 13, é como se fosse alguém que sai a semear, e vai semeando, e aí de repente a semente cai num terreno pedregoso, outra semente cai no meio do caminho, outra semente cai no meio dos espinhos ali, e outra semente cai num terreno fértil, e esse terreno fértil produz muito fruto. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quem semeia é o próprio Deus, né? Ele vai semeando ali no reino, ele vai colocando a palavra nos corações,
né? E a gente entende por essa parábola que o nosso coração, a nossa vida precisa ser um terreno fértil. Vai depender da nossa atitude em relação à palavra de Deus para que o reino de Deus cresça em nós ou não. Muita gente é como um terreno espinhoso, que quando a palavra cai ali, vem as coisas do mundo e sufoca aquela semente, aquela palavra que foi semeada, impedindo de aquela palavra crescer na nossa vida e fazendo com que a gente perca facilmente essa palavra. E gente, eu já passei por fases e fases na minha vida, e eu percebo que às vezes eu deixo a desejar um pouquinho na leitura, no estudo da palavra de Deus. Eu não abro mão do meu tempo de oração. Meu tempo de oração é sagrado. Todos os dias eu oro pela manhã, pela noite, e tenho ali um tempo de oração junto com a minha esposa e um tempo de oração individual. Mas às vezes eu deixo a desejar na leitura da palavra. E eu percebo que quando eu deixo a desejar na leitura da palavra, parece que as coisas do mundo começam a falar mais alto. Parece que as coisas do mundo vão abafando a palavra na nossa vida, sabe? E aquela coisa vai morrendo. Sabe quando a palavra vai sendo esquecida? E de repente, ontem eu estava pensando assim, o que eu vou pregar mesmo amanhã? Puxa vida, parece que a palavra, sabe, que está ali plantada no nosso coração, vai sendo engolida por tantas tarefas, tantas coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Essa semana foi bem corrida para mim, um monte de coisa para fazer, e fiquei que nem barata tonta, andando aqui, vai para lá e tal, faz isso e aquilo, e quando eu me dei por conta, eu já estava nessa fase aqui de deixar que essas coisas, esse ativismo, engolisse a palavra de Deus que havia sido semeada no meu coração. Deus já tinha falado para mim na semana passada que era para pregar hoje, mas eu já estava esquecendo. E sabe, queridos, a gente precisa se firmar nessa palavra, a gente precisa devorar essa palavra, a gente precisa ter essa atitude de um coração fértil para que a palavra semeada dê muito fruto, amém? E o Senhor conta algumas outras parábolas também dizendo que o reino de Deus é como se fosse um trigo e o joio que é semeado ali, e quando vem os encarregados ali falam para o seu Senhor: Senhor, o que aconteceu? A gente plantou o trigo, mas cresceu no meio do trigo ali o joio. Alguns irmãos já devem ter visto aquele videozinho que correu um tempo atrás sobre a diferença entre o trigo e o joio, né? O trigo é muito interessante, que você pega o trigo e passa na mão assim, e fica a semente ali, o que sai é a palha, né? E você pega o joio, é muito semelhante ao trigo, igualzinho o galho, só que quando você passa a mão, não tem nada, ele só fica a palha, só sai a palha, não fica nenhuma semente. Ou seja, o trigo e o joio são muito semelhantes. A gente olhando para as pessoas, a gente não vai conseguir enxergar quem é trigo e quem é joio. Mas, no dia da colheita, o Senhor vai separar o trigo do joio. E quem que vai separar? Deus, não somos nós. Então não cabe a nós ficar julgando, né, aqui na terra, falando: você é joio. Aí, eu sou trigo. Não cabe a nós. O Senhor vai separar no dia da colheita. Não adianta a gente ficar também falando assim: poxa, aquele irmãozinho é joio, hein? Puxa, dá trabalho na igreja, ele podia sair da igreja. A gente precisa do joio. A gente precisa do joio dentro do reino de Deus ali, dentro da igreja, para poder fortalecer o trigo, né? Para poder, sabe, dar mais fé para o trigo, para poder ajudar o trigo. Mas percebam, queridos, que Jesus ele vai contando algumas coisas acerca do reino de Deus. Não conta tudo, mas ele vai falando que essas coisas são semelhantes. Depois ele vai falar do grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é uma pequena semente. Quando ela é plantada, ela vira uma árvore grande, frondosa, que até os passarinhos vêm fazer ninho. E olha só, o reino de Deus, quando é plantado no coração da Karina, no coração da Marta, começa pequenininho, e de repente vai crescendo de forma que daqui a pouco
Esse reino que está ali no coração da Marta, no coração da Karina, no meu coração, no seu coração, começa a dar sustento, começa a dar fruto para as outras pessoas, e os passarinhos começam a vir fazer ninho ali, ou seja, vai servir de abrigo para as pessoas ao redor, vai servir de alimento para outras pessoas, vai servir de sombra, consolo para quem precisa. O reino de Deus é maravilhoso, gente. O reino de Deus começa pequenininho e ele vai crescendo. É como se fosse um pouquinho de fermento colocado na massa e de repente a massa toda cresce. Quem gosta de fazer pão aí? Já fiz bastante, né? Quem gosta de fazer pão sabe que coloca só um pouquinho de fermento e aí depende do tanto que você quer o tempo, né, que você deixa ali a massa fermentando, que vai depender do tamanho do pão. Tem gente que tem pressa e coloca um montão de fermento, achando que meia hora ali de descanso da massa vai dar bom, né? Aí a hora que assa, fica duro, né? Aí assando, você olha lá dentro do forno assim, tá bonito. Aí quando você tira, faz murcha. E aí você vai comer, tá duro. Então você precisa colocar um pouquinho de fermento e esperar o tempo certo, o tempo de fermentação da massa. Então é um pouquinho de fermento que vai fermentar, que vai contaminar, contagiar ali a massa toda. Assim é no reino de Deus. Uma pessoa que é contaminada pelo reino de Deus, de repente recebe o fermento no seu coração e começa a contagiar outras pessoas, e as outras pessoas vão ficando fermentadas, vão ficando contagiadas por esse reino. Gente, isso é muito bonito. É muito bonito de pensar que a gente precisa contagiar outras pessoas, senão o nosso reino não vai ter muito sentido, né? Então Jesus está contando essas parábolas, e ele continua também falando sobre essa parábola da pérola, do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Versículo 44 diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. E o 45 diz: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Queridos, nós precisamos entender que o reino de Deus ele tem duas dimensões. Ele tem a dimensão visível, essa que a gente está vendo, ela é representada pela igreja de Cristo. O reino de Deus é o povo de Deus. O povo de Deus da Holiness apenas? Não. O reino de Deus é muito mais do que a Holiness. Contempla também os batistas, adventistas, os católicos, né? O reino de Deus é muito mais do que a nossa igreja apenas. O reino de Deus é tudo que nós temos visto. Nesse reino de Deus, nós podemos ver que essas parábolas aqui contam algumas verdades, não é verdade? O reino de Deus, ele é mais do que a gente imagina, né? Esse é o reino visível. Mas existe outra dimensão, que é a dimensão invisível do reino de Deus. O reino de Deus é algo que é futuro, é algo que ainda vai acontecer. É um reino que ainda vai ser implementado na sua plenitude, quando nós nos encontrarmos com Cristo, quando Cristo vir ressurreto à terra e estabelecer o seu governo aqui. Então o reino de Deus tem a dimensão presente, tem a dimensão das pessoas que estão vivendo aqui, eu e você somos parte desse reino de Deus, e tem a dimensão futura, a dimensão eterna, a dimensão da Nova Jerusalém, a dimensão invisível, que ainda nós não experimentamos, mas nós podemos ter a certeza que ela existe. Amém? Agora, para participar desse reino, a gente vê nessas duas parábolas aqui, que primeiro nós precisamos entender o valor do reino dos céus. É muito valioso. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que esse reino é um reino que possui um grande valor. Quem está colecionando figurinha para a Copa?
Estava colocando no álbum lá, galera mais nova aí, né? Antigamente eu colecionava, né? Colecionava figurinha para a Copa, na adolescência, né? Eu ficava lá montando o álbum. Na época tinha todo ano do Campeonato Brasileiro, né? Então eu também tinha lá no Campeonato Brasileiro, ficava vendo as figurinhas, trocando figurinhas, né? E sabe o que é interessante? E daí veio a expressão trocar figurinhas, né? Trocar figurinhas significa, né, de álbum aí a gente ia lá e trocava figurinhas com outras pessoas. Mas existiam algumas figurinhas que era muito difícil de achar. Muito difícil. No álbum da Copa tem algumas figurinhas que são lendárias, que o pessoal fala que é muito difícil achar. E aí, quando alguém acha essa figurinha, ele vai trocar por outra. Às vezes a pessoa, por sorte, né, ela encontrou 2, 3 lendárias iguais. E aí ela vai trocar com outras pessoas. Quando ela vai trocar, a outra pessoa ela dá 7, 8, 10 figurinhas em troco daquela ali, porque ela é muito valiosa. Não é assim que funcionam as coisas? Quando a gente vai, a gente tem uma joia, a gente tem ali uma joia que é muito valiosa, a gente vai trocar por outra coisa, ou vai trocar por dinheiro de repente, né? Vai vender essa joia, a gente vai chegar lá no joalheiro, né? Ele vai dar uma olhada ali e vai falar assim: puxa, essa joia aqui vale tanto. Aí você fala assim: não, mas ela é da dinastia 8ª do rei da Suécia, né? E aí, o que vai acontecer? Aquela joia vai subir de valor, não é verdade? Porque ela tem uma simbologia, um significado maior. E aí o pessoal já vai ficar alvoroçado atrás daquela joia. E queridos, o reino de Deus é mais valioso do que isso. O reino de Deus é muito mais valioso do que qualquer tesouro aqui na terra. E aí, Jesus fala assim: é como se fosse um tesouro que um cara encontra num campo, e aí ele descobre que aquilo ali é muito valioso. O que ele faz? Peraí, eu vou vender tudo que eu tenho. Por quê? Porque essas coisas para mim não valem nada perto do que eu tenho aqui, do que eu posso ter aqui no reino de Deus. Eu vou me desprender de tudo o que é meu hoje para poder comprar aquela terra, porque aquele reino é mais valioso do que tudo que eu tenho. Faz sentido, queridos? Esse é o valor do reino dos céus. É mais valioso do que tudo que você tem. Tudo o que você tem não chega nem perto daquilo que é o reino dos céus. Quando eu era criança, eu brinco com alguns irmãos que eu fui educado pela Xuxa, né? E aí, educado pela Xuxa, depois mais tarde pela Eliana, né? E TV Colosso, enfim. Esses eram os programas que eu assistia, né? E aí tinha alguns desenhos também, né? Desenho do Pica-Pau e outros. E aí o desenho que eu assistia tinha lá uma figura emblemática que era a figura do pirata. Qual é a motivação da vida de um pirata nos desenhos, né? É sempre encontrar o baú do tesouro. Não é assim? Todos os piratas vivem em busca de um tesouro, porque eles acham que encontrando aquele tesouro eles vão mudar de vida. Não é assim? Encontrando o tesouro eles vão ficar ricos, e a motivação de vida dele é encontrar esse tesouro. Eles vivem em busca desse tesouro. Agora, queridos, o reino de Deus vale mais do que qualquer baú de tesouro de pirata. E nós podemos ter acesso a ele. É isso que Jesus está dizendo. Não vale a pena a gente
correr atrás desses tesouros aí, porque nós temos um tesouro que é muito maior, muito melhor, que é o reino dos céus. Amém? Nós quando o Brasil, né, vai jogar, a seleção brasileira vai jogar, a gente celebra muito quando faz um gol, não é verdade? A gente, quando o Palmeiras foi campeão esses dias aí, né, não teve muita celebração aqui não, né? Mas a vizinhança lá de casa, todo mundo é palmeirense, parece que é uma coisa assim, né? E aí Palmeiras foi campeão e aí todo mundo soltando rojões. Eu estava até comentando com a Raquel que as pessoas gostam de soltar rojões, não é verdade? Qualquer coisa que acontece, compra lá os rojões e solta os rojões. Eu fico imaginando quanto de dinheiro que não gasta com rojão, porque rojão não é uma coisa tão barata não, né? Mas o pessoal gosta de soltar rojão. É gol do Palmeiras, solta rojão. É gol de... Esses dias eu estava jogando Flamengo e Corinthians, né? E aí era gol do Flamengo, era gol do Flamengo. O pessoal anti-corintiano estava soltando rojão, né? Então é impressionante isso. Mas sabe o que é interessante? A gente celebra tanto com essas coisas que são tão passageiras, tão fúteis. Estar no reino de Deus, pertencer ao reino de Deus é muito mais valioso do que isso. A gente deveria então comprar rojões e mais rojões para celebrar a nossa entrada no reino de Deus. A gente deveria comprar, sabe, rojões e mais rojões, fazer a festa de ano novo aí, né, que o pessoal tem lá 10 minutos de rojão, de fogos de artifício, né, de show de pirotecnia e tal, 10 minutos soltando rojão. Tudo isso não chega nem perto da alegria que a gente tem que ter de pertencer a esse reino. Queridos, esse reino é muito valioso e a gente precisa dar o valor que é devido. A pérola é interessante, naquela época era uma das pedras mais preciosas que existiam. E aí, quando esse negociante acha aquela pérola de grande valor, o que ele faz? Ele se desvencilha de tudo o que ele tem para adquirir aquela pérola, porque ele sabe que aquilo ali é valioso. Ele entendeu o valor daquela pérola. Será que nós hoje temos entendido o valor do reino dos céus? O valor do reino de Deus? Será que esse reino tem valor para a gente? Para a gente refletir, né? Segunda reflexão aqui nesse texto, queridos. Existe um custo para entrar no reino dos céus. A gente viu que existe um valor que a gente precisa dar no reino dos céus, mas existe um custo também. E qual é o custo? Em primeiro lugar, abrir mão do nosso ego, né? Do nosso eu. Por quê? A gente vai abrir mão, esconder, diz aqui que tendo encontrado, escondeu de novo, então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha. Né? Então, ele abre mão de tudo o que ele tem. Né? Então, custo é você abrir mão de tudo que você tem, para adquirir aquele campo, para ter aquela pérola que é preciosa. O custo do reino de Deus é abrir mão de tudo que você tem, de tudo que você é. Diz outro texto, né, de Lucas capítulo 9, negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Sabe, queridos, é um custo muito alto. Diz o texto de Mateus 11, um pouquinho antes aqui, que o reino de Deus é conquistado à força. Não é assim, mansinho, não. É sangue nos olhos. Sabe, é um custo alto para pertencer a esse reino, para conquistar esse reino. Precisamos viver de forma um pouquinho mais radical, sabe? E nós temos percebido que nos últimos anos, especialmente nós cristãos, temos vivido uma apatia em relação ao reino de Deus. Nós temos descansado
né? Ou seja, paramos de clamar, venha o teu reino. Paramos de trabalhar para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Paramos de servir ao Senhor desse reino. Não entendemos que somos súditos desse reino dos céus, o qual o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é Jesus Cristo. E a gente precisa entender que a gente precisa ser um pouquinho mais obcecado, um pouquinho mais radical em relação ao reino de Deus. Em terceiro lugar, existe um custo para entrar, mas também existe um custo para se manter. Queridos, eu costumo brincar com o pessoal na liderança, né? Eu falo assim, a estratégia que você usa para chegar a certo lugar não é a mesma estratégia que você tem que usar para continuar ali. No casamento, a estratégia que você usa para conquistar o coração do seu cônjuge não é a mesma estratégia que você tem que usar para manter. Pode ter certeza que a estratégia para manter é outra. Você quer ter um casamento longevo, tem que estar atento aí à estratégia. E, gente, existe também no reino dos céus um custo para se manter. O custo aqui foi vender tudo. É um desprendimento total. É um desprendimento do investimento da vida inteira. Tem gente que valoriza não só a questão dos bens, da riqueza, mas valoriza coisas que no reino dos céus não são valorizadas. E é interessante a gente olhar o texto de Apocalipse 21, quando vai descrever a Nova Jerusalém. A gente vê lá que as coisas que a gente valoriza tanto aqui, lá vai ser enfeite, adorno, vai ser coisa que a gente vai pisar. As ruas vão ser de ouro, aqui o ouro é tão valorizado. Lá vai ser algo que tem abundância, que a gente vai pisar. Olha só, gente. É uma coisa que não tem tanta importância. Por quê? O que é mais importante? O reino do Senhor. Estar na presença do Senhor. Isso é mais importante do que todas as pedras preciosas, do que todas as pérolas. Quando Paulo estava no fim da sua vida, 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai escrevendo no finalzinho mesmo da sua vida, preso lá em Roma, muito provavelmente já doente, perto da sua morte. Ele escreve assim sobre alguns nomes, né? Ele vai citando alguns nomes, e ele fala assim, o cara lá foi importante, né? o Tiago, ele foi muito importante, traz um livro para mim, uma capa, porque está chegando o inverno, eu estou sem roupa aqui, né? E aí ele fala assim que um dos companheiros dele, chamado Demas, esse Demas, coitado, o Paulo fala que ele amou mais o mundo, abandonou o evangelho porque amou mais o mundo, sabe, não estava preparado para viver no reino de Deus. Quando as coisas do mundo falam muito mais alto do que as coisas de Deus, primeiro que a gente fica surdo espiritualmente, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, e segundo que a gente vai dar vazão às coisas do mundo, e a gente vai se entregar às coisas do mundo. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem nos falado. E ainda que essas pedras sejam muito preciosas, Jesus está dizendo, tudo isso não tem tanto valor, porque no reino dos céus, o que tem mais valor é o reino, né? Você pertencer a esse reino. Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo fala assim, eu considero tudo como perda, tudo, se eu não tiver em Cristo, se eu não estiver servindo ao Senhor, se eu não estiver, no reino do Senhor. Ou seja, nada tem mais valor do que esse reino para as nossas vidas. Meus queridos, nós precisamos entender que o reino de Deus é muito valioso,
existe um custo para entrar e um custo para se manter nesse reino. E que nós precisamos dar valor a esse reino. E nós podemos viver esse reino de forma alegre. Tem gente que quando fala assim, vamos para a igreja, a pessoa vai assim, triste, sendo arrastada. Na verdade é o seguinte, é o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Pertencer a esse reino tem que ser uma alegria do nosso coração, de forma que a gente contamine outras pessoas, de forma que comece pequenininho em mim, mas vá alcançando outros corações, e todos possam experimentar esse reino para a glória do Senhor. Vamos juntos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque podemos dizer que pertencemos a esse reino. Senhor, que a tua graça superabundante, ó Deus, inunde os nossos corações e de forma sobrenatural nós possamos desfrutar da tua presença todos os dias de nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós queremos valorizar esse reino que começou pequenino em nossos corações, mas tem crescido, tem se tornado uma árvore grande, tem se tornado algo valioso para cada um de nós. Deus, que esse reino seja expandido, e Deus, que aqueles que foram chamados para servir nesse reino, ó Deus, que o Senhor confirme em seus corações aquilo que deve ser feito para que o seu reino seja engrandecido, Pai. Senhor, nos ensina também a viver pelo Espírito, a viver, ó Deus, debaixo da autoridade do Senhor, para que esse reino seja real nas nossas vidas e seja também algo que contribua para que a gente viva uma vida de santidade, Senhor, uma vida de proximidade, de intimidade com o Senhor, Pai. Senhor, que a sua alegria inunde os nossos corações de forma contagiante, para que outros venham a desfrutar também desse reino, Pai. Nós oramos em especial pela igreja Holiness de Osasco, Senhor, para que essa igreja seja um pedacinho do teu reino, para que seja um sinal do teu reino, para que nós sejamos esses embaixadores do teu reino, que possamos pregar o teu reino, viver o teu reino e engrandecer o teu reino. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a viver conforme a sua palavra nos diz. Nós possamos, ó Senhor, também herdar todas as bênçãos desse reino. Nós oramos, Senhor, para que a nossa vida de justiça, de pacificadores, nossa vida de santidade redunde também, ó Deus, em bênçãos para as nossas vidas. Que a tua poderosa mão nos guie, que o teu reino possa se fazer presente em nós. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, nessa manhã. E agora, ó Deus, como membros desse reino, nós queremos também orar, preparando o nosso coração, Pai, para a ceia do Senhor. Nós queremos participar, ó Deus, deste ato simbólico com reverência em nossos corações e crendo que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Que a tua poderosa mão esteja conosco e que possamos desfrutar de uma transformação de dentro para fora, uma transformação, ó Deus, real nas nossas vidas, para que o Senhor cresça e que nosso ego seja diminuído. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.